Se você pensou em desistir essa semana, esse vídeo é para você. Muitas pessoas falham não porque não têm talento, mas sim porque desistem no momento errado. E fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar como desenvolver uma força que ninguém pode tirá-la de você. Fala, pessoas de beleza elevada, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a resiliência, como não desistir diante das adversidades. E para você que não me conhece, prazer, o meu nome é Dileuza e neste canal aqui eu documento a minha jornada com as minhas experiências e os meus aprendizados para ter uma vida mais real, uma vida mais leve. Aqui a gente não romantiza os sofrimentos, os problemas e nem as dores. Pelo contrário, nós buscamos enxergar os nossos problemas e mudarmos para termos uma vida extraordinária. Então vem comigo rumo ao extraordinário. E gente, está sendo uma felicidade muito grande de estar aqui gravando para vocês. Eu sei que eu estou bem no início, esse é o terceiro vídeo do canal, mas eu já me sinto realizada. Eu me sinto como se eu tivesse nascida para fazer isso, apesar de eu estar enfrentando muitas dificuldades, travando muito para gravar, pouco tempo para poder gravar, porque até peço desculpas para vocês, que vocês vão perceber aqui no cenário da minha casa. É uma casa bem simples aqui, e nós temos aqui a luz, né, do sol vindo por aqui, também pela minha porta aqui, porque eu não tenho iluminação ainda para estar gravando os vídeos, eu dependo da iluminação natural, então pode ser que o vídeo fique aquela oscilação aqui da claridade da iluminação, mas faz parte, né? A vida é assim, é a realidade. Assim como o sol, no caso hoje está um tempo nublado, está um tempo com o sol forte, fica oscilando, a nossa vida também é assim, ela oscila diante das adversidades, diante dos problemas. E hoje eu vou tratar um assunto que é relacionado a isso, sobre a resiliência e como que nós podemos ser resilientes. E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Tem dia que parece que tá pesado demais, não é? São problemas familiares, problemas financeiros, ansiedade. Às vezes você que está na fase aí de estudar, tem períodos na escola que são bem problemáticos, na faculdade uma apresentação de trabalho, ou você está na finalização do seu curso e você tem que se preparar para aquele TCC ou para um artigo que você tem que apresentar. Você que está no trabalho tem as dificuldades, tem dia que parece que tudo que você faz dá errado, não é? E aí você começa a olhar na rede social e ver a vida das outras pessoas como perfeita. E aí o problema só aumenta. Você olha para sua vida e pensa, por que tudo é tão difícil para mim? Eu mesmo já me perguntei por diversas vezes isso e ainda me pego perguntando hoje em dia, por que a vida parece que é tão difícil para mim e para os outros parece que tudo vai fácil. Parece que para as outras pessoas, tudo que elas fazem, as coisas dão certo. E parece que eu vou fazer as coisas, tudo é mais sofrido, é mais problemático. Eu não sei se você já parou para pensar ou se você se enxerga muitas vezes assim. Parece que tudo que os outros fazem dá certo. Só que quando você vai fazer as coisas, parece que dá errado, tudo é mais difícil, é mais sofrido. E eu falo muito isso para as pessoas que estão próximas de mim. Eu me questiono muito sobre esse assunto. E aí eu percebendo aqui, estudando, vendo alguns assuntos para mim estar melhorando, né? Trabalhando no meu desenvolvimento pessoal e também para poder trazer para vocês aqui, eu entendi e eu percebi que ao mesmo tempo que eu me considero uma pessoa resiliente, eu me questiono se eu realmente sou resiliente. Você vai entender isso até o final. E uma das perguntas que eu faço muito é,
por que que isso acontece comigo? E você, se você olha para a sua vida e pensa, por que que as coisas são mais difíceis para mim? Eu vou te contar uma coisa. Dificuldade não é fracasso, é sinal de crescimento. E eu aprendi isso na prática da minha vida, que as dificuldades que muitas vezes nós temos, elas são um degrau para nós estarmos subindo a nossa escadinha da vida, que a cada dia, que a cada degrau que você consegue subir, você vai se tornando cada vez mais forte. E isso vai ajudando você a ter um crescimento maior. E mais assim, você deve estar se perguntando, tá, mas o que realmente é a resiliência? Eu gosto de dizer que a resiliência nada mais é que a capacidade de enfrentar as adversidades, superando-as, aprendendo com a situação, crescendo emocionalmente e, por fim, fortalecendo a sua mente. Gente, resiliência não é fingir que está tudo bem. Muitas vezes as pessoas se confundem em ser resiliente como ser uma pessoa fria, que não sente nada, que não sente as emoções. E muitas vezes as pessoas que veem quem é uma pessoa resiliente acredita que seja isso também, que ela seja taxada como uma pessoa fria. Eu mesma muitas vezes fui taxada por pessoas que eram próximas a mim, que trabalhavam junto comigo ali, pensavam e falaram para mim várias vezes que eu era uma pessoa fria. Mas não é ser resiliente, não é ser uma pessoa fria, uma pessoa que não sente dor. Pelo contrário, resiliente é uma pessoa que sente tudo. Ela sente as dores, ela sente as tristezas, ela sente o sofrimento das dificuldades na vida, mas ela continua mesmo assim. Ela não se deixa abater pelas adversidades, pelas dificuldades da vida. E é aí que é a diferença de uma pessoa que é resiliente, que é forte emocionalmente, de uma pessoa que não sabe superar as dificuldades e acaba se perdendo, acaba muitas vezes indo para a ansiedade, acaba entrando numa depressão, acaba se desestabilizando emocionalmente a tal ponto que não consegue se erguer e futuramente vai cada vez se tornando uma pessoa mais problemática, uma pessoa com mais dificuldade de estar se crescendo na vida ou até mesmo de convivendo no meio da sociedade. E uma informação muito importante que eu tenho que trazer para vocês. Gente, eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, eu não tenho essas formações, então tudo que eu trago para vocês são de experiências que eu vivi na minha vida, são de pessoas que eu fui ouvir, estudar sobre elas, como eu, para mim, tá trazendo essas informações para vocês hoje. Eu acompanhei aqui, eu vi psiquiatras falando, psicanalistas, psicólogos, quem é formado em neurociência que está trazendo informações importantes. Então, eu primeiro fui buscar informações com essas pessoas para me trazer para vocês. O que eu estou falando aqui não são vozes da minha cabeça, né? E da minha parte eu entro com a minha contribuição, com a minha visão e as minhas experiências. Mas eu espero que o que eu trazer aqui hoje para vocês possa contribuir de alguma forma positiva e vocês estarem saindo no final desse vídeo muito mais motivados e se entendendo melhor para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu gostaria de falar para vocês, quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra, resiliência, trabalhava na sala da UAB, no fórum, eu ainda estava estudando, né, estava fazendo faculdade, e para quem não sabe, eu sou formada em Direito, eu sou advogada. Quando eu estava trabalhando lá no fórum, teve um dia uma palestra. A pessoa que estava trazendo essa palestra, ela falou sobre o poder da resiliência. E eu nunca tinha ouvido falar na minha vida antes o que era resiliência. E lá eu descobri que eu era uma pessoa resiliente
já pelas adversidades que eu havia passado na minha vida. E nessa palestra, falando sobre o Michael Jordan, ele, que você já ouviu falar muito sobre ele, né? Michael Jordan, ele foi cortado do time da escola, gente, olha isso. E ele poderia muito bem ter parado ali. Ele poderia falar assim, não, basquete não é para mim. Eu vou focar em outra coisa da minha vida. Mas não, ele sabia o que ele queria, era o sonho dele, a vontade dele, e ele foi, lutou, correu atrás e conseguiu. E ele decidiu transformar essa rejeição que ele tinha em um combustível que levou ele a ser uma das lendas do basquete, que não só conhecido nos Estados Unidos, mas conhecido mundialmente. Tem também uma pessoa que ela muito famosa, essa mulher que cresceu na pobreza, que não foi criada no seio familiar, no ambiente familiar estruturado, e ela não desistiu. Ela correu atrás, ela lutou, ela saiu desse ambiente extremamente ruim, extremamente traumático, e ela conseguiu se tornar não só a mulher mais famosa, uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos, mas também ela conseguiu se tornar a primeira mulher preta a ser bilionária. E sabe de quem que eu tô falando? Você conhece, com certeza já deve ter ouvido falar dela, é a Oprah. Isso mesmo. Ela teve um programa na TV por muitos anos e hoje em dia ela tem a própria TV dela. Então, isso tudo demonstrou que o quê? Que ela utilizou aqueles problemas que ela passou na vida, ela poderia ali ter tido duas escolhas. Ou ela ia se vitimizar e ia colocar na cabeça dela que ela não era capaz, ou então ela ia utilizar aquele sofrimento, aquela dificuldade, e ela ia fazer aquilo ser um combustível para ela poder se tornar quem realmente ela queria se tornar. E assim também somos nós aqui, meros mortais, né? Dei exemplos assim muito grandes, mas a gente pode analisar, fazer uma análise na nossa vida mesmo. Eu particularmente, eu também tenho histórias de resiliência na minha vida. A minha vida nunca foi muito fácil. Então, assim, eu passei por problemas de bullying de professores para comigo, de colegas, por diversas escolas que eu passei, eu tive problemas. Eu, na faculdade, eu tive problemas também. Na minha vida profissional, a nossa vida, no geral, ela é cheia de problemas. E essas adversidades, elas servem para nos tornar mais fortes. Elas nos ajudam no nosso crescimento. E eu quero que você tenha em mente o que te machuca pode te fortalecer se você decidir usar esse problema, essa dificuldade para o teu crescimento. Então, tudo, a chave principal para você ser uma pessoa resiliente é o quê? É o olhar que você tem sobre os problemas que você está passando. Você pensou em desistir essa semana? Se você pensou em desistir em algum momento, agora nos últimos meses da sua vida, se você passou esse início, essa virada de ano aí, uma virada de chave, que você está buscando ser uma pessoa diferente, se você está buscando seguir um rumo diferente, né? Seja muitas vezes criando um canal no YouTube, igual eu estou tentando fazer, lutando para terminar a sua faculdade. Se você está enfrentando um problema familiar, um problema grave dentro de casa, com o seu marido, com seus filhos, né? Os filhos enfrentam dificuldades de crescer num ambiente extremamente violento, às vezes tóxico. Se você está enfrentando, independente do que seja, o que eu quero deixar de principal para você tudo depende do seu olhar sobre o problema. Talvez ninguém esteja aplaudindo o seu esforço, ninguém esteja vendo o quanto você está se esforçando para você passar por um evento traumático na sua vida.
Pode ser algo mais simples, de problemas no trabalho, problemas na família, problemas na escola, ou pode ser a perda de uma pessoa, de um ente querido. Mas você está sobrevivendo a dias que você nem pensa que você conseguiria suportar. Você está passando por esse momento de turbulência. E olha, gente, para pensar o quanto você já aguentou. Eu pensar o quanto que eu já aguentei. Eu até chego, assim, eu não posso nem pensar muito, que eu chego até a me emocionar. Mas, enfim, o quanto você aí já aguentou na sua vida. Quantas dificuldades, quantos problemas. E olha para quem você é hoje. Se você está passando por esse momento agora na sua vida, e você está lutando, está sobrevivendo, está passando as batalhas, você não é fraco. Coloca uma coisa na sua cabeça, você está em construção, você está em desenvolvimento. Depende da forma como você vai olhar para essa situação e qual atitude você vai tomar na sua vida. E hoje eu quero trazer para você aqui passos práticos para que eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre exercícios e formas como nós podemos trabalhar a nossa resiliência, mas eu quero trazer nesse momento para você, que é o mais de urgência, você que está vendo esse vídeo agora, está precisando de uma injeção de ânimo, uma injeção de resiliência na sua vida. Então eu vou trazer para você aqui 3 passos práticos, tá bom? Vamos lá? Primeiro, faça as perguntas certas. Como eu disse lá no início do vídeo, por que essas coisas acontecem para mim? Por que tudo acontece só comigo? Não é essa pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que nós temos que fazer é: o que isso está tentando me ensinar? Como que eu posso tirar lições valiosas dessa situação? Uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes é que tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim da situação. O que diferencia ali é a forma como nós identificamos o problema. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade que é extremamente ruim, tente extrair lições daquela situação. O que eu posso aprender aqui que vai me ajudar a crescer? Ou se tem algo que é extremamente sofrido, algo que é extremamente doloroso que você está passando nesse momento, que só Deus sabe aí, porque você muitas vezes não tem coragem de dizer para as outras pessoas, é que você tem que perguntar o que isso pode estar me ensinando, ou me ajudando, ou me mostrando. O que eu vou fazer sobre isso? Então, encare aqui que tem momentos, etapas diferentes. Se você está passando por um problema agora, você pergunta: o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? O que eu posso tirar de lições sobre isso neste momento para que eu possa mudar a minha rota, mudar o meu caminho? E se você está tentando superar um problema, um evento traumático na sua vida ou uma dificuldade, o que eu posso dizer para você é: quais lições preciosas você está tirando disso daí? Qual é o lado positivo da situação que te aconteceu? Seja no trabalho, seja onde você estiver. A questão é: faça perguntas certas. O segundo passo é: discipline a sua mente. O seu cérebro acredita no que você diz para ele. Se você diz eu não consigo, você não vai conseguir mesmo, porque o seu cérebro vai obedecer você. Então, as palavras, elas têm poder. E a questão é o que você vai dizer para você mesma. O que hoje você, se olhando no espelho, você vai falar para você mesma. Eu quero que você faça esse exercício. Vá na frente do espelho e diga para você mesma: eu vou conseguir passar por isso. Eu vou superar esse trauma na minha vida. Eu vou superar essa dificuldade que eu passei. É questão da mente, de você disciplinar a sua mente. E por último, terceiro passo: continue mesmo sem motivação. Gente, eu vou dizer para você, olha, eu vou até ficar pertinho aqui de você para dizer isso. Motivação é emoção, resiliência é decisão. Isso mesmo. Então você tem que decidir ser resiliente. A cada dia você tem que decidir
a forma como você vai olhar para aquele problema. Quando você acordar toda manhã, você vai olhar no espelho e vai falar: hoje eu vou ser resiliente, hoje as coisas vão dar certo, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou tirar aquele projeto do papel, hoje eu vou dizer não para a pessoa que está me maltratando, hoje eu vou dizer não para o que me faz mal. Você entende? E é isso, gente. Às vezes, tem muitas histórias incríveis que podem ser contadas para ajudar as outras pessoas, que elas não vão acontecer se você não contá-las. Tem muitas pessoas que precisam aí da sua ajuda profissional, ou até mesmo da sua ajuda como ser humano, como pessoa. E se você não fizer isso, elas não vão receber. Então, você desistir não é o caminho. O caminho é você ser resiliente, você aprender e ajudar os outros com as suas experiências, com os seus ensinamentos da vida. A resiliência, ela não só ajuda também a gente a ajudar as outras pessoas, mas ela também nos fortalece, nos faz sermos pessoas mais firmes e mais fortes, para que quando um dia aconteça um problema maior ainda do que você já enfrentou até hoje, você está forte, você está preparada. Conte aí nos comentários se você já passou por alguma situação assim difícil na sua vida e se isso te ajudou alguma coisa. Faça esse exercício e conte para nós aqui, digite aí nos comentários o que já aconteceu com você e o que você aprendeu dessa situação. Ou se você está passando por algo, faça esse exercício agora de o que você pode aprender com isso. Se você está cansado, agora, para e respira. Você não precisa vencer o mundo hoje. Você só precisa não desistir. A dor que você sente agora pode ser um treinamento para o que você precisa enfrentar, para as forças que você precisa ter para o amanhã. E vamos para o final de mais um vídeo aqui no nosso canal, e se esse vídeo tocou você de alguma forma, peço que você se inscreva e que você dê o seu joinha aqui para nós, se você gostou do vídeo, e que você entenda que você é especial, que você não pode desistir, e juntos nós vamos aqui não romantizar o sofrimento e a dor, mas sim nós vamos detectá-los e vamos trabalhar para que nós possamos superarmos juntos. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu não vou desistir, seja do que for, seja um projeto, seja superar uma dor, seja superar uma dificuldade. Você não vai desistir. E eu também aqui não vou desistir. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precise ouvir essa mensagem. E a frase final que eu quero que fique aqui com vocês é: a vida não está tentando te destruir. Ela está tentando te preparar para algo maravilhoso. Então não desista. Fique com Deus. Um beijão aí e tchau, tchau.